Eu acho que sou a pessoa mais qualificada para falar sobre isto porque eu não dava a cara. Não dava a cara na internet. Eu comecei lá em 2020 e comecei a prestar serviços, já tinha bastantes clientes, já faturava alto sem nunca mostrar a cara. Então tudo que era Instagram, tal, ok, tinha umas fotos minhas, tinha umas fotos da família, mas eu não aparecia em vídeo, não aparecia em vídeo nem nos stories, nem nos Reels e não aparecia em vídeo, muito menos aqui no YouTube. Então eu acho que sou a pessoa mais qualificada porque ainda hoje me sinto extremamente desconfortável. Na verdade, já não sinto tanto desconfortável. Já me sinto bem a gravar aqui isto, portanto, eu acho que sou a pessoa mais qualificada aqui para falar sobre esta situação. Então, para tu perderes esse medo rapidamente em 30 dias, primeiro deixa-me dizer-te que esse medo é perfeitamente normal. É o medo de 95% das pessoas. Repara que quando estás numa palestra, quando estás num seminário, quando estás num evento, aqueles que vão ao palco, estão em cima do palco, estão expostos para todo mundo, são uma minoria. Portanto, não penses que o normal é as pessoas gostarem de se mostrar, gostarem de gravar vídeo. Tá? Podes ter essa sensação, porque todas as pessoas que tu acompanhas no YouTube, todas as pessoas que acompanhas no Instagram, eles são grandes. Então já fazem isso há muitos anos. E se calhar eles nasceram com aquele talento. Outros nem por isso. Eu conheço muitos empresários, alguns que se deram bem aqui no Instagram, que detestam as redes sociais. Eles não gostam, eles só fazem porque tem de ser feito. Eu comecei assim, eu fiz porque tinha de ser feito, mas hoje em dia já estou muito mais à vontade. Hoje em dia eu já gosto, porque muitos dos introvertidos são pensadores. Muitos dos introvertidos, eles gostam de pensar e refletir sobre determinados assuntos. Então, muitas das pessoas que são introvertidas gostam de falar aquilo que elas pensam, são opiniões mais aprofundadas, em privado, para aquelas pessoas que confiam bem. Então, eu vejo isso, pelo menos eu vejo isso em mim, e eu acho que seja normal nas outras pessoas também, que é, eu tenho a minha opinião, eu não quero dar a minha opinião em público com medo de julgamento, mas eu gosto da minha opinião e gosto de dar a minha opinião, só não gosto de dar em público. Então, tu tens de conseguir fazer mudar isso. Como é que nós vamos fazer? Eu fiz aqui um plano de 30 dias, é um plano que, olha, tu colocando em prática, vais perder então o medo de te expor em público, vais melhorar o teu negócio. Se o teu negócio depende de produção de conteúdo, e quase todos os negócios hoje em dia dependem de algum tipo de exposição, e vais melhorar a ti enquanto pessoa. Porque repara, se tu perdes o medo de gravar em público, começas a ser um exemplo para os outros, tu sentes mais segurança em ti próprio. Eu no início só aparecia aqui de fato e gravata, hoje em dia apareço assim porque tipo, foda-se, de género, eu apareço como eu quero, não é? Estou aqui em minha casa, vão-me estar a julgar. Se julgarem, eu também não quero saber. E essa vai ser uma das outras dicas que eu te vou dar aqui para a frente, está bem? Então vamos começar pelo início, para não baralhar aqui as coisas. Ponto 1. Tu vais ter de gravar todos os dias. Bruno, porquê todos os dias? Porque tem de ser algo que não pode ser pensado. Então, se tu começas a pensar muito, género, será que eu gravo hoje? A vozinha interior, ali os macaquinhos vão-te dizer logo que não. Então não vais gravar. Então vamos fazer isto uma regra simples de se cumprir. É que não há exceções. Não é, será que eu vou gravar esta? Será que eu estou motivado? Será que eu tenho tempo? Vamos cortar isso, tá? E vais ter de gravar. Sobre o quê, Bruno? Olha, sobre o que tu quiseres falar. Sobre o teu dia a dia, sobre aquilo que se passa no teu trabalho. Se tens um negócio como eu acho que o ideal é tu falar sobre os teus bastidores, as coisas do dia a dia, porque a todo momento eu estou a lidar com campanhas de Facebook, com custos por lead, com automações, com landing pages, com criação de conteúdo, com copywriting. Então, esse é o meu dia a dia. E eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Todos os dias acontece um episódio qualquer. Por exemplo, hoje estava aqui a montar a parte das automações com a API oficial do WhatsApp. Antes utilizava a API não oficial, agora comecei a utilizar a API oficial. Portanto, tive de descobrir coisas novas no programa que estava a utilizar, tive de inventar, e isso dá-me repertório para eu conseguir falar aqui para ti. Então, é fácil de tu conseguires falar quando é algo que tu estás a viver dia a dia. E isto é algo que pode não parecer assim tão óbvio quanto isso. Porque às vezes eu quero falar sobre outros temas que eu não domino tanto, chego aqui, clico em gravar e não consigo. Fico preso. Porque eu tenho uma insegurança dentro de mim, não sei se aquilo que eu estou a gravar se é o correto ou não, e não tenho conhecimento suficiente sobre aquela matéria. Então, quando tu falas sobre aquilo que tu sabes, fica tudo muito mais simples.
Aliás, eu não sei se na escola ou na universidade, se tu foste, o pessoal dizia sempre: estuda muito bem a matéria, estuda muito bem a apresentação, estuda muito bem aquilo que tu vais falar, porque assim fica mais fácil. Quando estudas muito aquilo, tu sabes o que dizer. Quando não estudas, é normal gaguejares. Como tu podes ver aqui pela minha performance, não é que eu seja perfeita na oratória, longe disso. Eu acho que não nasci para isto. De qualquer forma, com o hábito, com essa criação de conteúdo em vídeo todos os dias, tu vais-te começando a aceitar a ti próprio. E é uma coisa maravilhosa, porque de repente tu começas assim, pronto, eu sou assim, passa a fase de desilusão. Tu pensas que és fantástico porque tu olhas para outros players aqui do YouTube e vês que eles são fantásticos. E eles são fantásticos porquê? Porque eles são os melhores dos melhores. Aquilo que passa na tua timeline, aquilo que tu vês quando fazes scroll, seja no YouTube, seja no Instagram, apenas são os melhores dos melhores porque o algoritmo só recomenda os melhores. E tu de repente comparas-te com os melhores e pensas assim: bem, eu sou um bosta, sou aqui um merda, eu não sei fazer isto. E não, eles é que são muito bons, tá? Tu és o normal, tá? Só que nós, como estamos habituados a ver sempre os muito bons, nós temos uma ideia meio que inconsciente que, vou ser muito bom como eles. É quase como ver jogadores de futebol. Tu estás a ver e depois pensas: ei, como é que ele falhou aquilo era tão fácil. Mas, gente, se tu estivesses lá no meio, era um contraste tão grande porque estás no meio de profissionais que estão ali a jogar a Champions. De repente estás tu lá, vais ser muito mais lento, não vais acertar nada. Então aquilo parece fácil porque é feito por profissionais. E realmente parece muito fácil. Então tu pensas que vais chegar aqui, vais gravar e que vai ser 5 estrelas. E vais-te a perceber que o som não está perfeito, o fundo não está perfeito, não te enganes aqui com isto porque isto foi pensado. Então, como está gravado, agora não dá para mexer na câmera, mas como está gravado, parece bem. Mas se apanhasse aqui mais um pouco de cima e quem entra aqui no quarto vai ver que os quadros, por exemplo, estão muito baixos. Se fosse para o normal das pessoas, os quadros estariam a estar mais alto. Então, muitas das coisas que tu vês aqui no YouTube, elas são pensadas, elas são programadas, elas são testadas e muitas das coisas que tu vês que parece bem, na realidade não é bem assim. Então tens muitos YouTubers até com grandes visualizações que eles a falarem, a comunicarem no um para um, não são assim tão fortes. Eles são bons a fazer aquilo porque eles testam e fazem muitas vezes. Por isso é que é super importante tu estares aqui a fazer pelo menos 30 dias seguidos, vídeos todos os dias. Isto não há hipótese. Bruno, o que é que eu vou gravar? Já falamos sobre isso. Fala sobre aquilo que tu quiseres. Nesta fase inicial, para perderes o medo, não é tão importante aquilo que tu vais falar, mas eu recomendaria então tu falar sobre aquilo que dominas, fala sobre a tua vida, fala sobre as lições, fala sobre aquilo que tu estás a consumir neste momento. Por exemplo, se tu consomes muito conteúdo de marketing digital, se tu consomes muito conteúdo de finanças, fala sobre isso, fala sobre aquilo que tens interesse, fala sobre aquilo que tu gostas. E no início é normal tu disparatares e disparares para todo lado. Ainda hoje eu faço isso no meu canal do YouTube, eu falo sobre aquilo que eu gosto e se calhar não é o ideal do ponto de vista de marketing, de narrativa, de negócios, não. Mas eu estou mais preocupado comigo e estar bem comigo próprio e me sentir confortável a dizer aquelas coisas do que propriamente no dinheiro. E se tu estás nesta fase, eu considero que tu deves focar nisso, percebes? Porque repara, se tu de repente sabes e aprendes e gostas de gravar, tu fazes isto com gosto e fazendo isto com gosto não custa assim tanto. E é uma mais-valia hoje em dia que, olha, e não existe alguma barreira de entrada, porque existe muitas pessoas como tu que não querem gravar. Então tens muitos negócios aqui no digital que eles não querem dar a cara. E isso é uma oportunidade para ti que estás a dar a cara. Em termos de clientes, são os melhores clientes. Quando eu faço as reuniões de prospecção e vejo as pessoas, opa, as melhores tipos de clientes são aqueles que já me conhecem. E já agora, se estás à procura de uma plataforma, um software de marketing que faz email marketing, faz programação de posts para as redes sociais, faz lead scoring, faz construção de páginas, websites, landing pages, que faz automações, tens de aderir à Vocatio, o link está na descrição. Marca uma reunião comigo que a gente fala um bocadinho e vê se o programa é para ti ou não. Até me esqueci de ligar aqui a luz. Mas dito isto, onde é que eu ia? Tu tens de focar mais na parte de gostar realmente de fazer isso. E para tu gostares, tu tens de encontrar o teu estilo. E para tu encontrares o teu estilo, tu vais ter de gravar muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Vais ver aquilo que tu gostas
e vais começar a notar, não, eu não quero seguir por aqui, eu não quero fazer dancinhas, eu não quero fazer vlogs porque isso mostra muito a minha vida pessoal, eu quero criar conteúdo neste formato. Por exemplo, há pessoas que adoram editar vídeos. Então, para essas pessoas que adoram editar vídeos, se calhar o tipo de conteúdo que elas vão criar é um bocadinho diferente. Eu acho uma seca desgraçada. Então, um conteúdo que eu gosto de gravar é clicar aqui em gravar, falo tudo o que tenho para falar, não tenho edição nenhuma. Eu não passo em nenhuma edição e podia fazer, podia mandar aqui para o colega do design. Mas não faço, para de gravar, vai e há outro segredo aqui que eu ainda não falei com vocês, que é eu não vejo os meus próprios vídeos. Os meus próprios vídeos. Eu sei que há pessoas que dizem que tu deves ver e assim, existem justificações óbvias para que tu vejas, porque tu consegues ver onde é que tu podes melhorar, aquilo que disseste não calhou tão bem, ou pronto, fazer o tipo de coisas, mas eu acho que quando eu via, eu julgava-me tanto e era tão doloroso que pá, deixei de ver. Pronto. Então esta é a dica número um para ti. Na verdade, a número 2. Número um, gravar 30 dias seguidos sobre qualquer coisa. Grava e publica, tá bem? Não é só gravar e deixa no computador. Gravas e publicas. Por isso é que é bom o YouTube. Porque às vezes no Instagram tens lá amigos e familiares e tu estás com medo, o que é que eles vão achar? E realmente é chato. Agora, se tu começares um canal do YouTube do zero, tu publicas, vou-te dar uma notícia para ti. Não sei se tu sabes, pronto, não sei se tu sabes ou não, mas é assim que funciona. Quando tu gravas e publicas, tu vais ter zero visualizações. Pá, maioria, mas tipo, grande maioria dos casos é isso. Ou tens tipo uma visualização, duas, três, quatro, cinco. É isto que acontece, tá? E isso é fantástico porque tu no início és mais fraco, tu no início não queres te expor, tu estás com medo de te expor e olha, podes publicar, vai ter poucas visualizações, poucas pessoas te vão ver, isso vai te dar mais margem de manobra e se calhar no final dos 30 dias tu já consegues mais algumas meia dúzia de visualizações, não vai ser muitas, mas já estás melhor. Porque no final dos 30 dias, mesmo que tu não vejas os vídeos, como eu faço, não é? Mesmo que eu não vejo, tu vais ver que tu vais sentir, tu vais sempre ver. A verdade é essa. Tu vais sempre ver. Não há hipótese. Mas eu tento não ver, tá? Quando é que eu vejo? Às vezes eu vejo para me ajudar a fazer as thumbs. Então as thumbs precisam ali de um subtítulo, não é? O título principal é o título do vídeo. Depois as thumbs precisam ali de um subtítulo. Então eu coloco às vezes ouvir aquilo que eu disse, porque eu estou a gravar hoje e não vou publicar logo a seguir. Então eu vou gravar, vai-me mandar para o editor vai fazer a capa, vou pensar, pronto. Às vezes eu gravo o vídeo de uma temática e mudo o título, então eu não lanço logo. E às vezes eu gosto de repetir e gosto de me ouvir só para saber que título vou pôr. E quando eu faço isso acabo por me ver. Só que numa fase inicial é tão doloroso que eu recomendaria tu colocares apenas o vídeo e pronto, acabou. Acho que é o ideal. Porque é tão doloroso que quanto menos vezes tu te vires a ti próprio, melhor. E deixa-me dizer-te que esse julgamento é só teu, tá? Claro que tu não vais ser fantástico, mas há tantas coisas, tantos pormenorzinhos, só tu que notas que mais ninguém está a notar, que não tens ideia. A pior pessoa, o pior julgador vai ser tu próprio, tá? Eu não estou a dizer que não vão aparecer hate, conteúdo e pessoas que vão ter hate nos teus comentários, sim, e já vamos para aí mesmo. É a segunda dica que eu te dou aqui no meio desta trajetória, que é não ver a aba comentários. Eu não vejo a aba comentários. Às vezes, quando me aparece um comentário bom e eu recebo as notificações, quando me aparece um comentário bom, eu vou lá e respondo. Mas 90%, 99% das vezes as pessoas comentam, não é por mal, é mecanismo de proteção próprio. Porque eu já sei que eu vou apanhar pessoas com comentários desagradáveis. E para quem está sensível, numa fase inicial, que ainda não está habituado a isto, para quem não tem a confiança necessária, aquela pequena crítica vai fazer com que tu pares. Então, o ideal é tu nem instalares o YouTube Studio, não instales. O ideal é tu não veres os comentários, apaga todas as notificações, só grava e publica. Tu vais ver que vai começar a acontecer uma coisa engraçada. Que tu vais começar-te a sentir cada vez mais confiante. Uma coisa que era algo que te custava tanto
tu vais começar a ter alguns comentários, e até impressionantemente, de pessoas a dizer: Não, mas olha, os vídeos estão bem. Os vídeos estão bem. E eu, tipo, como assim? Como assim? Como é que os vídeos estão bem, não é? Nós a julgarmos a nós próprios mais que as outras pessoas. Como assim os vídeos estão bem? Não estão nada bem. Eu podia fazer muito melhor. Isto não está nada bem. Eu queria que fosse assim de outra forma. Mas eu comecei, pelo menos essa foi a minha trajetória. Claro, com comentários de hate, também os apanhei. Mas tive também comentários de pessoas a dizer: obrigado pelo vídeo, estava mesmo a precisar, obrigado pela ajuda, eu também me sinto assim, estiveste muito bem. Eu, nem imaginava que as pessoas estavam a gostar disto. Mas tu vais, ao pouco, só o simples facto de tu assumires esse compromisso de fazeres durante 30 dias e fazeres, tu vais ganhar uma confiança enorme. E depois pode ser o exemplo para outras pessoas também, que é o que acontece comigo. Aquilo que eu comecei a gravar porque eu estava a dizer aos meus clientes: olha, tens de gravar vídeos a futuro, não é? Estás a perder negócios por não gravar vídeos. E eu gravava vídeos? Não. Então eu comecei a gravar. E hoje em dia gravo no YouTube, gravo também para os meus anúncios do Instagram, etc. Não adoro gravar, então eu não sou daquelas pessoas que pega no telemóvel e está a fazer stories a toda hora. Não. Então eu faço de uma maneira inteligente. Se eu não gosto, se eu não adoro, não é? Coisa que eu acordo a pensar: eu vou gravar um vídeo, não é? Se eu não adoro, aquilo que eu faço, ou aquilo que eu tenho de fazer é, em vez de gravar um stories para sair durante 15 dias, vou gravar no meu ambiente, da maneira como eu gosto, como eu me sinto bem. Há pessoas que preferem estar a gravar, por exemplo, com um teleprompter. Grava com teleprompter. Primeiro, por isso é que eu disse, tens de experimentar diferentes formatos. Há pessoas que adoram gravar, e eu gosto muito de gravar, só não estou porque está a chover. Nos últimos dias tem estado a chover, então não tenho gravado. Mas eu adoro gravar ao ar livre. Adoro gravar à medida que eu estou a andar e a passear pela natureza. Adoro fazer isso. Sinto muito mais confortável. E adoro falar sobre os temas que me interessam. Portanto, eu adoro falar sobre marketing, gosto de falar sobre dinheiro, gosto de falar sobre empreendedorismo, gosto de falar sobre religião, gosto de falar sobre política. Por isso é que às vezes vejo vídeos aqui um bocado fora do contexto. Porque eu só estou a fazer aquilo que eu simplesmente gosto de fazer e gosto de falar. Porque senão vai ser muito custoso para mim e eu vou acabar por desistir. Como fiz uma data de vezes aqui neste canal. Ehm, mas basicamente é isso. Recapitulando: 30 dias, grava um todos os dias. Recomendação para o YouTube, mas podes experimentar e colocar alguns no YouTube, outros no TikTok, outros no Instagram. Faz experiências, o importante é gravar um todos os dias. Começa redes sociais do zero, que é para os teus amigos não te estarem a culpar e a gozar e a dizer que és um merdas e que não prestas. Não vejas os comentários e fala sobre o que tu gostas. Ao final dos 30 dias vais ver que vais estar muito mais à vontade. Podes não estar um expert, a mestria só vem com a repetição e 30 dias não é o suficiente, mas vais ver que ao final dos 30 dias vai ser uma coisa muito mais natural para ti, muito mais intrínseca a ti. Vais perder o medo de uma maneira brutal e vais te sentir confortável, tu vais melhorar, o teu negócio vai melhorar e vai ficar tudo bem, tá bem? Se gostaste deste vídeo, comenta aqui em baixo, dá um like e inscreve-te aí no canal. Um abraço.